E a capa de um livro, ao contrário do que muitos pensam, é sim um fator determinante para que o leitor escolha lê-lo. Com o crescimento das comunidades literárias online, influenciadores passaram a ditar tendências e impulsionar o mercado editorial. Mas sabe o que tem chamado mesmo a atenção? Muitas vezes o visual do livro vale tanto quanto o conteúdo. Veja na reportagem da Beatriz Viana, com imagens de Pedro Lima e produção de Patrick Souza. Diz o ditado popular que não se deve julgar um livro pela capa. Mas será que na prática é assim mesmo? Costuma comprar livro, normalmente tu compra pela capa? Não, eu compro mais pela sinopse. A capa é mais atrativa, mas como o povo fala, nem sempre a capa vai determinar o que tem o conteúdo dentro do livro. Eu gosto muito de ler e eu acho que a capa é um dos principais motivos para eu comprar o livro, né? Porque aquelas capas que são mais chamativas, tem ilustrações. Eu gosto muito de ler livro, só que na maioria das vezes eu leio em e-book. Mas quando eu vou ler um livro, eu principalmente analiso a capa. Só que eu gosto de analisar principalmente a história antes de comprar. Só que, de maioria das vezes, é sempre a capa. Eu acho muito importante a questão da capa, porque a estética inicial do livro ela é o que vai chamar a atenção. E assim, eu não tenho um costume tão frequente, mas eu gosto de ler. Então tu acha que a capa, como ela tá feita, como ela é feita, ela influencia na hora de você decidir qual livro vai levar? Influencia bastante, porque além do gênero que eu gosto, se a capa não for tão atrativa, eu acho que o livro não é tão interessante como às vezes ele pode ser. A capa vai influenciar bastante na hora da leitura, principalmente, né? Em um mercado onde cada detalhe importa, editoras investem no visual das obras. Tem capa com ilustração, texturas diferentes e até fontes especiais. A criação de uma capa, ela é o resumo da história, né? Que a pessoa vai procurar ali, né? Mas, enfim, assim, esse resumo da história tem que ser bastante bem feito, tem todo um critério de pesquisa antes, relacionado com o autor, seja também a história, né? Que o autor está colocando ali também, né? Mas, assim, são várias etapas para chegar a uma capa bem interessante e para se chegar ao público-alvo, né? Que o autor quer chegar. E quem pensa que escolher um livro é só questão de conteúdo está muito enganado. Muita gente admite, se a capa não agrada, o livro nem sai da prateleira. Tu acha que a capa muda a decisão ali na hora da escolha? Eu acho que sim. Ajuda, não muda, mas ajuda. Sim, mas também tem livros que não tem tantas ilustrações, não tem uma capa tão chamativa, mas o conteúdo do livro é muito bom. Capas mais chamativas, cor, ilustração, torna ali o conteúdo mais interessante. Comprei vários livros sem saber nem o que era a história, só por conta da capa. E deixei de comprar muitos bons que eu vi depois por causa da capa. Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito a tipografia. Geralmente eu crio uma tipografia do zero para criar o título ou subtítulo, ou então faço da outra forma, que é pegando a fonte já existente e alterando um pouco para que ela esteja mais adequada para a história do livro, né? Tem a parte de paleta de cores, que mexe muito com o emocional da pessoa. Tem o sistema de grids, que particularmente os espaçamentos. De acordo com a pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, comparado com outras atividades culturais, o livro ficou como a segunda categoria mais consumida, ficando apenas atrás do cinema. A maior parte dos consumidores comprou entre 3 e 5 livros em um ano. A pesquisa intitulada Panorama do Consumo de Livros mostra que 16% da população acima de 18 anos afirmam ter comprado ao menos um livro. A capa é o primeiro contato do leitor com a história. Ela pode despertar curiosidade, interesse ou afastá-lo de vez. Eu acredito que é o acúmulo de elementos. Você tem que sintetizar o máximo possível para que fique apenas o essencial, né? Não é assim uma capa bonita, uma capa interessante, não é colocar todos os elementos, coloca isso, não. Tem essa parte da Gestalt, que é os espaçamentos, a união de todos os elementos. A escolha do livro pode até ser pelo conteúdo, mas uma capa atrativa faz sim a diferença. Sim, importa. Aí vai variar a história do autor. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, que ele tem uma parte de relevo, certo? Que tem o título Abuso. E eu notando essa capa aqui, ela tem um relevo
meio estratigráfico, certo? Então isso vai gerar uma experiência melhor para não só visual, mas também tátil. Porque assim, a cada vez que uma pessoa vai ler, ela vai olhar para a capa, certo? Então essa persistência de ficar olhando 1, 2, 3 vezes quando a gente vai ler um livro, isso impacta.